Olá, seja bem-vinda à live de aquecimento para a semana Autoconfiança Profissional é Poder. Esse é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer entre os dias 6 e 10 de novembro. Nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você superar os seus medos e inseguranças para conquistar os seus objetivos profissionais. Para você se inscrever para participar desse super evento, basta você ir na minha bio e clicar no link e fazer sua inscrição, ok? Então vamos lá. O tema de hoje, a gente vai falar sobre o lado sombrio da autoconfiança profissional. O lado sombrio, Carol? Sim, o lado sombrio, porque tem também um lado que a gente precisa compreender ele para poder se relacionar bem e superar os desafios que ele traz. Mas primeiro eu quero falar sobre autoconfiança, a autoestima profissional. O que é essa autoestima profissional? Ela é a percepção, ela é a forma como a gente se avalia profissionalmente, como a gente percebe o nosso valor profissional. E essa autoestima profissional, ela envolve alguns elementos. Eu tô falando aqui porque eu tô aqui ao vivo com o LinkedIn também, tá bem? Então ela envolve alguns elementos chaves, como por exemplo, a gente confiar nas nossas próprias habilidades. É uma peça chave da autoestima profissional, a autoconfiança. A autoestima é algo maior que envolve o todo. A autoconfiança é uma parte que fala sobre você acreditar sobre as suas habilidades, você acreditar que você consegue realizar, que você é capaz de dar conta de uma atividade. Porque muitas vezes a gente duvida. Eu já passei muito por essa situação de duvidar. E isso, olá, seja bem-vinda. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que a gente imagina. Bom, o segundo passo é a gente conseguir admirar e respeitar as nossas conquistas. Respeitar as nossas conquistas, porque muitas vezes a gente desdenha, a gente acha que ela é menor, a gente não coloca tanto valor nela, a gente acha que, como diz uma pessoa que eu conheço, ela vai receber um feedback na empresa, ela não admite receber um feedback de que ela está indo bem, ela precisa ouvir alguma coisa ali que mostre realmente que ela não está indo bem. Porque ela tem essa dificuldade de reconhecer que se está tudo indo bem, está tudo indo bem. A gente precisa desenvolver alguns pontos, melhorar, mas não tem nada assim fora do lugar. E ela tem essa dificuldade de acreditar que está indo bem. Então a gente precisa, autoestima profissional, ela envolve esse aspecto também, da gente reconhecer a nossa força, as nossas habilidades, reconhecer essa capacidade de conseguir caminhar bem pela vida, né? Porque senão a gente fica sempre achando que tem alguma coisa errada, que, enfim, que precisa consertar, e nem sempre. A gente, às vezes, vai bem na profissão, precisa dar um ajuste, mas não fazer a troca de uma peça importante, né? E se a gente não reconhece essa habilidade, a gente fica achando que sempre tem que trocar peça, tem que mexer em algo importante. E não necessariamente, só um ajustezinho ali, a coisa já evolui bastante, né? Um terceiro ponto sobre a autoestima profissional é a resiliência. Uma pessoa que tem autoestima profissional, ela tem uma resiliência para enfrentar os desafios. Ela tem uma capacidade de receber um não e não associar aquele não à identidade dela. Ela tem uma capacidade de gerenciar um diálogo interno que favoreça ela independente da situação externa.
independente do que esteja acontecendo. Ainda que essa gestão interna, ela não aconteça no primeiro momento. Porque no primeiro momento, mesmo que quem tem uma autoestima profissional, a pessoa pode ficar ali baqueada, ela pode, né, sofrer ali um impacto, ela pode falar, uou, mas rapidamente ela volta pro eixo. Ela não estica essa corda e fica ali tempos, sabe, horas, dias, às vezes meses, anos naquilo. Anos repassando algo que aconteceu, um não, com aquela emoção dentro dela. Ela sente o impacto e rapidamente consegue fazer essa autogestão. Então, que mais? Que mais que uma pessoa com autoconfiança profissional consegue fazer? Qual é, né, essa habilidade que a pessoa tem? Receber feedback. Receber feedback que mostre para ela, enfim, críticas, né? Que mostre ali coisas que ela precisa melhorar e trabalhar, enfim. E ela recebe bem. Ela recebe bem. Ela não fica... ela não se bota para baixo emocionalmente. Ela não acha que aquilo ali suja a imagem dela, que aquilo ali né, toca a identidade dela. Ela entende que aquilo ali é um comportamento que precisa ser trabalhado e pronto, e vamos lá. Recebe bem a crítica. E sabe separar as críticas também. Sabe entender o que é uma crítica construtiva, o que é uma crítica que não faz sentido nenhum. Uma pessoa que tem uma autoconfiança positiva, uma autoconfiança forte, uma autoconfiança profissional em dia, ela sabe separar o joio do trigo ali na hora de receber um feedback. Então, isso é muito importante. Ela tem relações profissionais positivas, ela sempre colabora ali com o entorno, ela gosta de trocar, gosta de colocar o conhecimento dela na mesa, em jogo, gosta de aprender, tem bons relacionamentos, não tá nessa loucura de competitividade, de comparação. Ela tem bons relacionamentos. Ela tem, como eu falei, né, uma capacidade de lidar com os erros dela. Eu falei sobre os não, mas também entram os erros aqui, porque é uma ilusão achar que uma pessoa que tem autoestima, confiança, autoestima profissional, que ela não erra. Não é sobre isso, não é sobre ser perfeita. É sobre entender que a vida é feita de altos e baixos, entender que a vida é o caminhar natural da vida a gente errar, porque a gente está aqui para aprender. Ela não se exige no nível da perfeição. Ela sabe que ela vai errar e ela lida com aquilo de um outro lugar, ela conversa com ela de um outro lugar, de um lugar que fortalece ela. Isso é muito legal. E ela também está na busca de um crescimento eterno, assim, contínuo, tá sempre buscando aperfeiçoar, melhorar, tá? E eu quero saber agora de você, depois de você ouvir esses pontos sobre a autoconfiança, a autoestima profissional, que nota você dá hoje para sua autoestima profissional? O quanto você consegue ali vivenciar essas questões no seu dia a dia e ficar bem? Que nota você se daria hoje? Coloca aqui para mim. Olá, Suzane. Seja bem-vinda, Ari. Bem-vindo. Que nota você daria para a sua autoestima profissional? Bom, eu já me dei uma nota muito baixa na vida. Eu já tive uma questão muito forte com autoestima profissional. Eu falhava naquele primeiro item,
na questão confiar nas suas habilidades, confiar nas suas capacidades. Eu duvidava muito do meu potencial, eu recebi uma crítica, eu colocava aquilo ali dentro associava a minha identidade a quem eu sou e não um comportamento, não estou nesse estágio de desenvolvimento, e aquilo batia muito fundo em mim. Bom, eu era daquelas que a pessoa me mandava, na época, não tinha o WhatsApp assim com tanta frequência, né? Porque eu já saí do mundo corporativo já tem 8 anos. A gente até usava, mas não era assim tão constante o WhatsApp. Mas eu era daquelas que o telefone tocava na minha mesa, eu via o nome da minha gerente e o meu coração já ia na boca, sempre achando que tinha alguma coisa errada, que eu ia ser chamada a atenção. Eu ficava com essa sensação, sabe? Tô errada, tipo, o que aconteceu? Era muito forte isso em mim, muito forte. Eu tinha todos essas questões, né? E aí, o que acontece? A gente começa a desenvolver uma autoestima profissional e muitas vezes a nossa mente, ela nos engana com algumas crenças. Ela confunde a nossa cabeça. Por quê? Porque muitas vezes tem uma ideia, tem um pensamentozinho lá na nossa cabeça que diz que se a gente tiver uma autoconfiança, uma autoestima muito grande, se a gente realizar, se destacar, crescer, que isso vai ser visto como arrogância, que eu posso virar uma pessoa arrogante. Isso está muito, às vezes, está muito presente na mente das pessoas. Às vezes não de forma tão transparente, assim, de tão clara. Às vezes está ali meio disfarçado, mas está. Existe muito medo, eu converso com muitas pessoas, existe muito medo da pessoa chegar numa reunião, falar ali com confiança, colocar o ponto de vista dela, discutir, argumentar, defender um ponto de vista e ser vista como arrogante. Existe muito essa ideia de que eu posso ser vista como arrogante, de que será que eu não estou, né, num lugar ali de prepotência? E na verdade não, porque como a gente falou, né, a autoestima profissional, ela envolve ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, de troca. Você tá ali para contribuir. Você tá ali para contribuir, não para puxar o tapete do outro. Mas esse medo... Oi, Martinha! Esse medo de ser vista como arrogante, ele é muito forte na cabeça das pessoas. E muitas vezes elas não buscam ocupar esse lugar por conta dessa ideia que vai ser vista como arrogante. Outra ideia que toma também a cabeça das pessoas é de que você vai ocupar um lugar de egoísmo. Ah, porque só pensa em você, porque só quer saber de você, porque lá. Pelo contrário, a pessoa que tem autoconfiança, que tem uma autoestima, que sabe o valor dela, ela é empática. Ela quer colaborar. Completamente diferente dessa coisa do egoísmo, sabe? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Que falta humildade. Sabe? Não é uma pessoa humilde. E não é isso, porque a pessoa ela reconhece as suas falhas, ela reconhece os seus erros. Ela não vira uma pessoa arrogante, prepotente, egoísta, sem noção. Ela é um ser humano comum, só que um ser humano que fala, bate aqui no peito e diz, pô, eu tenho valor, eu mereço, eu sou capaz,
eu sou uma pessoa bacana, eu sou dedicada, eu sou inteligente. E foca nela. Foca nela, não tem nada a ver com essa ideia de não ser humilde, de ser egoísta, de ser arrogante, de ser prepotente. Não, sabe? É uma loucura. Que é insensível ao feedback. Não, a pessoa escuta. A pessoa escuta, ela só consegue selecionar bem aquilo que chega até ela consegue avaliar, ela não joga qualquer coisa ali para dentro da identidade dela, tipo, meu chefe não me deu bom dia, ai meu Deus do céu, cenário que eu bem me descrevi há uns anos atrás. Ai meu Deus, o que será que eu fiz? Não me deu bom dia, não falou direito comigo hoje. Ai meu Deus, não me chamaram pro happy hour, tô de fora. Fica abalada, sabe? Fica sentida. É muito louco isso, né? A gente confunde na nossa cabeça. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente precisa desmistificar essas ideias que falam que a autoestima profissional tem essa conotação negativa. A gente vai falar sobre a sombra dela, que é um outro ponto. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E assim, quem tem uma autoestima profissional, uma autoconfiança profissional, ele não é uma pessoa que vive de uma fantasia, um excesso de confiança irreal. Não tem nada disso. Não é assim do tipo, sou 100% confiante e em qualquer situação é inabalada a minha autoconfiança. Não. A pessoa cuida da autoconfiança dela, cuida da autoestima dela. A pessoa se trabalha, a pessoa investe nela, dedica tempo nela. Ela não tem a fantasia, a ilusão de que eu sou inatingível. Mas ela tá sempre com foco nela, sempre trabalhando nela. E aí ela consegue se melhorar e se melhorar e se melhorar. E por que a gente precisa investir na nossa autoestima profissional? Por quê? Bom, primeiro que assim, a gente já nasceu num mundo mega competitivo, né? Eu tenho 46 anos, você também deve estar ali entre os 30, 40, alguma coisa assim. E a gente já nasceu no mundo competitivo, a gente não viveu ali o tempo da nossa bisavó, né? Que não tinha essa competitividade toda. E para mais hoje em dia, nós temos uma coisa que se chama rede social. E aí, para além da competitividade, a rede social esfrega na nossa carinha os grandes feitos, as grandes conquistas das pessoas o tempo todo. O tempo todo a gente abre a rede social e tá ali, ó, esfregando na nossa cara. Olha só, eu, né? Olha, fiz curso não sei aonde, porque você, não sei o quê. É muito comum isso. É muito comum. E aí a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa reconhecer o nosso valor. Senão a gente desaba, desmorona. Maravilha. E aí a gente desmorona. Eu conversei com uma pessoa outro dia, que ela falou assim pra mim, ela trabalha numa empresa. Ela não é autônoma, ela não é empreendedora. Ela trabalha numa empresa na área de marketing, pesquisa de mercado. E ela falou pra mim, não tenho LinkedIn. Não tenho. Não suporto entrar no LinkedIn e ver aquele festival de currículos maravilhosos de pessoas que fazem, que realizem, que não procrastinam, que isso, que aquilo. Que escrevem textos maravilhosos.
a falta de autoconfiança nela mesma, a falta uma autoimagem positiva é tão forte nela que ela não consegue lidar com essa rede social que fala sobre os né? Um ambiente profissional, né? 100% ligado a um ambiente profissional. Ela não consegue, ela fica mal, ela sai, ela não consegue. Ela não tem. E para você ter ideia de, né, o quanto isso pode ser prejudicial para ela, não ter uma rede social profissional, a mais conhecida no planeta Terra, o quanto ela não é vista, não é buscada, o preço que ela paga por ter uma baixa autoestima profissional é um preço muito alto, muito alto. Isso não é brincadeira, não é brincadeira. É algo que a gente precisa de muita atenção. Muita atenção. Eu conversei uma vez com uma outra pessoa que ela passou para 4 ou 5 universidades públicas. Passou para a USP, inclusive. E aí, ela chegou lá na USP, ela saiu do interior. Lá do interior do meu estado, do Mato Grosso do Sul. Ela saiu do interior. E sabe o que aconteceu? Lá ela era uma boa aluna. Lá ela se destacava. Lá ela tinha valor. Lá ela era a fulana. Quando ela saiu do Mato Grosso do Sul, do interior do Mato Grosso do Sul, e foi para a USP, ela se viu numa situação de sou o cocô do cavalo do bandido. Sou um zero à esquerda. Não sei nem falar sobre o que esse povo fala. Ó, lá no pé. Lá no pé. E patina até hoje. Também. Então são várias as situações, são vários os casos. Vários os casos. A gente precisa o tempo todo estar de olho nisso. Foi como eu falei lá no início da live. Não é algo do tipo, meu pote tá cheio, tô descansada. A pessoa que tem autoestima profissional, ela tá sempre na manutenção do potezinho dela. Ela tá sempre com foco nela. Olhando para ela, olhando para os desafios dela, para as crenças limitantes dela, sabe? Porque não tá funcionando nela. Porque a gente é um saco sem fundo de emoção. E pula de tudo, pula inveja, pula sentimento de não sou boa o suficiente. As coisas vão pulando. E se a gente não tem ali ferramentas internas para a gente trabalhar isso, a gente fica vendida. Porque é o que eu falei, a gente abre todo dia o raio do celular e olha ali as pessoas de boa na vida, sabe? Com grandes realizações. Nem vou entrar no mérito de que muitas vezes isso não é verdade. Hoje, não vou entrar assim, só um pouquinho. Hoje eu estava lendo um jornal, o The News. É um jornal que traz uma visão de mundo ali mais imparcial. Eu gosto muito, eu recebo a newsletter deles. Tem que fazer o cadastro para receber. E eles estavam falando sobre uma lanchonete, não é lanchonete que fala, tipo uma cafeteria em Nova York que proibiu os youtubers, os influencers de irem passar a tarde lá, a manhã lá, porque eram pessoas que ficavam ali, a cafeteria ficava cheia de tripé com máquinas e flash, as pessoas fazendo lives, eu sei lá o que, fazendo fotos, não sei, e as pessoas nem consumiam lá.
E aí o dono dessa cafeteria resolveu banir esse ambiente porque não estava tendo retorno. As pessoas iam para lá e só posavam. Olha só que loucura, gente. Só pousavam. De grande. Mas gastar mesmo, não gastavam. Então, né, é nesse nível que tá a coisa. Então, a gente precisa cuidar da nossa autoestima, da nossa autoconfiança. A gente precisa cuidar, porque a gente é o nosso bem mais precioso. Eu sempre falo, é o que eu acredito, que quando a gente morrer, a gente vai levar a gente. Quem? Nosso espírito, a nossa alma, sei lá como é que fala. A gente vai levar ali o nosso campo de energia. E se a gente está com o nosso campo de energia em dia, se a gente tem amor próprio, se a gente tá bem, a gente segue bem. E se a gente não tá bem, a gente não segue bem. Então, esse é a maior meta. A maior meta é a gente cuidar do nosso campo emocional, sabe? Do nossos pensamentos, das nossas emoções, do que a gente pensa sobre a gente, do que a gente pensa sobre a vida, de como a gente se relaciona com as pessoas. Essa é a nossa maior meta, pra mim, né? Para outros é comprar um carro, comprar uma casa, tá tudo bem. Mas pra mim, isso não quer dizer que eu não queira carros e casas e viagens, nada disso. Só que a meta maior é a minha felicidade, é o meu bem-estar. Então eu preciso cuidar. Então, esse é um dos motivos do porquê a gente precisa cuidar da nossa autoestima. Porque a gente tá aí nesse mundo competitivo e nesse mundo das redes sociais que a gente não precisa sair de casa para ver que o outro tá super bem. Ou que o outro está posando de, né, patrão. Vou ver aqui o que o pessoal tá dizendo no LinkedIn. E é isso. Então vamos falar um pouquinho sobre o lado sombrio, né? Sobre o lado sombrio dessa autoestima profissional. Qual é esse lado sombrio? O que acontece? Quando a gente olha pra gente, a gente troca algumas crenças. Não, vamos lá. Quando a gente olha pra gente, a gente vê o que não está funcionando e trata de fazer uma faxina, trata de trocar. Sabe quando você olha pro seu armário e fala, essa roupa não funciona, essa roupa já tá velha, tá rasgada, já não cabe em mim, tá apertado, blá, blá, blá. O que não funciona mais? É isso, então, se retire. Aí, você vai lá e bota outras peças. Às vezes não o mesmo número de peças, mas você repõe. Você coloca ali peças funcionais, que te ajudam ali no dia a dia. É a mesma coisa. Quando a gente foca na autoestima, a gente vê ali o que não está funcionando e troca, substitui, né? Não quero isso, e a gente vai fazendo ali um trabalho interno, mexendo nos pensamentos e nas emoções. E vai trocando, e vai limpando aqui dentro da gente. E aí, que eu vou entrar aqui no lado sombrio, sabe o que acontece? Você vai expandindo a sua consciência, vai expandindo, vai expandindo. E você vai ganhando um autoconhecimento profundo, você vai buscando cada vez mais significado nas suas experiências, no seu trabalho, nas suas relações. Você vai ficando mais seleta e, por consequência, você vai se distanciando das pessoas. Isso não necessariamente é algo ruim, mas é algo que a gente precisa botar atenção.
entende? Porque a expansão de consciência, ela vai para um nível tão grandioso que quando você olha para o lado, você vê as pessoas se perdendo em situações tão pequenas, sabe? Você vê pessoas vivendo o que você viveu lá atrás, lá atrás. E aí você fica com uma sensação de solidão, meio que de estar sozinha no barco. Porque as pessoas, de um modo geral, pelo menos aquelas que estão ali no seu entorno, elas estão meio que na mesma situação. Que é difícil um grupo inteiro crescer na mesma proporção. É difícil. E aí você pode ficar com essa sensação de solidão, sabe? De estar sozinha no barco, de não ser talvez muito bem compreendida. E aí a gente volta para aquele ponto, né? De ser vista como arrogante, de ser vista como uma pessoa pouco humilde. Então, essa é a questão. Porque eu já ouvi de grandes mestres esse ponto de que quanto mais a pessoa cresce, mais ela vai distanciando ali do ambiente dela de rotina. Por quê? Como eu falei, é muito difícil um grupo crescer. Você já viu, assim, notícias de que, sei lá, uma família inteira, uma comunidade inteira de amigos, todo mundo cresce, todo mundo, sabe, cresce profissionalmente. Não, sempre é um ou outro. As relações continuam, mas de outro lugar, de outra forma de convivência. Porque a expansão de consciência, ela naturalmente leva você a questionar um monte de coisas, ver a vida de outra forma e ir para um outro patamar de percepção. E aí quando você vai para um outro patamar, muitas vezes as pessoas ficam naquele outro degrau. E tá tudo bem. A pessoa só precisa se gerenciar em relação a isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, legal. É isso aí. É difícil mesmo. É difícil. Num casal, às vezes, é isso aí. Olha só. A Luciana que está dizendo que ela vive isso com o marido dela e que ela puxa o marido dela e o marido dela nem sempre dá resposta, porque ele tem um outro nível de consciência, ele está num outro momento. E a gente não tem como obrigar a pessoa que está ao nosso lado, a gente não tem como obrigar a pessoa que está ao nosso lado a caminhar na mesma velocidade que a gente não tem como obrigar os nossos amigos de infância, os nossos amigos, enfim, de se movimentarem na mesma intensidade que a gente. Então, esse descolamento, às vezes, acontece. Esse descolamento, às vezes, acontece. Tá bom? Então, é isso. Olá! Seja bem-vinda! Então, é isso, pessoal. É isso. O lado sombrio é essa solidão. É essa sensação, às vezes, de estar sozinha do barco e que precisa ser gerenciado como tudo na vida, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima!